Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 11, versos de 1 ao verso 6. Mateus 11, verso de 1 a 6. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Vamos orar. Seremos bem-aventurados, Senhor Deus, nessa noite, se ouvindo o Teu Evangelho, não acharmos motivo de tropeço. Portanto, Senhor, aquieta o nosso coração, nos faz deixar de lado todas as nossas preocupações, com o que está lá fora, com o que vem amanhã, com o que pode ou não acontecer, e nos auxilia, Senhor Deus, a ouvirmos a Tua voz por meio do Teu Espírito. Ajuda-nos também, Senhor Deus, a pregar com fidelidade o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que ao final dessa pregação, o Teu povo possa ver com clareza a glória do Senhor Jesus. Se há alguém que não Te conhece ainda, que possa ser apresentado a Cristo, e sendo Teu eleito, que se dobre diante do Senhorio do Senhor. Ajuda-nos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Existe uma pergunta difícil de ser respondida, mas é uma pergunta que move a nossa vida. O que é que lhe motiva a continuar vivendo? O que é que faz você amanhã, numa segunda-feira, se levantar logo cedo e ir trabalhar? Uns vão responder que é o dinheiro, né? Ou seja, é a esperança de ao final do mês receber o salário, se não ficar na minha cama. Outros vão dizer que é a obrigação que tem com os seus compromissos. Aqueles que estudam vão dizer que estão esperando chegar ao final do curso e terem uma profissão. Todas essas respostas, apesar de certo sentido estarem certas, não podem ser as nossas únicas respostas para essa pergunta. Porque se a única motivação do meu coração para me levantar todos os dias for o salário que eu vou receber, ou a profissão que eu vou obter com um determinado curso, a motivação é muito pequena. Ela é extremamente reducionista, ou seja, eu estou pegando uma parte da minha vida e colocando como um todo. É a minha profissão que é a minha vida, a minha família é a minha vida, o meu emprego é a minha vida, e isso não é bem verdade. Nós precisamos olhar a nossa vida como um todo, e aí criar expectativa com aquilo que há de mais sublime. Eu preciso trabalhar por aquilo que realmente vale a pena. Eu preciso dedicar minha vida por aquilo que realmente vale a pena. E se existe algo que vale muito a pena você pensar, e se existe uma esperança que você deve nutrir no seu coração, esse trabalho e essa esperança tem a ver com o Evangelho do Senhor. É o trabalho que você desempenha para a glória de Deus, e é o Evangelho que você crê e proclama também
separou para os seus. Um trabalho árduo, um trabalho duro, um trabalho que não vai ser bem visto. Quando os discípulos saíam para pregar, eles eram injuriados, caluniados, maltratados, mas o Senhor mandava continuar, porque essa era a missão dos discípulos. Eles iriam ser rejeitados tanto pelos de fora como pelos de casa, mas eles precisavam negar a qualquer um para não negar Cristo. Eles precisavam negar até mesmo os seus próprios interesses por conta da obra do Senhor. Era isso que motivava o coração desses homens. 12 homens com uma missão extremamente árdua: proclamar o Evangelho do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que toda essa exposição do capítulo 10, ela não termina de fato no capítulo 10. Ela invade o capítulo 11. Alguns vão entender que o versículo 1 do capítulo 11, na verdade, deveria compor o final do capítulo 10. Porque veja o que ele diz. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, o versículo 1 do capítulo 11 é uma conexão direta com todo o capítulo 10. Depois de todas as instruções serem dadas, há uma nota, e a nota ela entra no capítulo 11. Irmãos, de fato, essa construção não foi mal feita, nem pela sociedade bíblica, nem pelos nossos pais que fizeram a divisão do texto. Logicamente, o texto escrito por Mateus não tinha essa divisão de capítulos, era um texto corrido. Então, Mateus ele tinha exatamente essa ideia de fazer uma análise da convocação, no capítulo 10, e em seguida falar de Cristo. Qual o motivo, então, para que haja essa distinção do capítulo 10 para o capítulo 11, se o tema do capítulo 11 inicial parece ser o mesmo? Ora, porque aqui, veja, o foco deixa de ser os discípulos e passa a ser Jesus novamente. Todo o capítulo 10 foi o discurso de Cristo falando aos discípulos. O final do capítulo 10, eles vão sair para pregar. Então, a visão do narrador, ela tira o foco dos discípulos e coloca o foco em Cristo. Porque o Evangelho não é o Evangelho dos discípulos. Não é o Evangelho, por exemplo, de Mateus, nem de Tiago, nem de João. O Evangelho fala de Cristo. Então, em alguns momentos, o narrador, ele trata de uma situação que incorre um discípulo, ou talvez um terceiro personagem, mas rapidamente o foco volta para o Senhor Jesus Cristo. Cristo e a missão que ele havia determinado. Então, nessa ideia do foco ser dado completamente do Senhor Jesus Cristo, nós podemos entender, primeiramente, que houve uma ordem que foi dada no capítulo 10. Veja, no início do capítulo 10, o Senhor chamou os 12 e deu autoridade sobre os espíritos imundos. Eles deveriam pregar a palavra do Senhor. E agora, no início do capítulo 11, você tem Jesus acabando de dar as instruções, ele mesmo partindo para ensinar e para pregar. A pregação do missionário não era opcional. A pregação era autoritativa. Tanto no que diz respeito ao poder da pregação, quanto também à própria missão de pregar. Os discípulos tinham a obrigação de pregar. Mas não só isso, o fato de Mateus deixar Cristo de lado, ou os discípulos de lado, e passar a tratar diretamente com o Senhor Jesus Cristo, nos traz uma segunda conclusão a respeito do versículo 1. Que Jesus agora estava deixando os seus discípulos andarem com suas próprias pernas. Até o presente momento, tudo que os discípulos faziam era sob a supervisão de Cristo, diretamente falando. A partir de agora, eles vão crescer espiritualmente. É interessante pensar nisso, irmãos, porque Jesus ele trata os seus 12 como uma mãe trata os seus filhos. Inicialmente, ele nos dá o leite materno, ele ensina, no Sermão do Monte, ele coloca os seus discípulos
ao seu redor e passa a ensinar as verdades do seu reino. Depois ele começa a mostrar na prática como aquele reino se dá. Então ele cura um, ele liberta o outro, ele expulsa demônios e os discípulos estão vendo. Até o ponto em que ele os chama, os vocaciona e demanda autoridade sobre os seus, e em seguida faz com que eles andem sozinhos. Porque é extremamente necessário, irmãos, que Jesus ele trate o povo dessa maneira, que nós possamos de fato aprender a andar sozinhos. E entenda, isso há um limite nessa caminhada solitária. O andar sozinho no sentido de que eu vou aprender a tomar determinadas decisões à luz da palavra de Deus. Eles iriam aprender a pregar sem que Cristo em todo momento estivesse ali presente fisicamente, porque haveria um tempo em que Cristo não estaria mais com eles. Então eles estavam sendo treinados a esse exercício. Nós também, como filhos de Deus, precisamos aprender no domingo, no dia do Senhor, a buscar orientação pastoral como ministro do próprio Cristo, mas também aprender a andar sozinhos. Porque senão, irmão, nós vamos ser sempre como crianças. Tudo que for necessário, eu preciso perguntar ao ministro. Tudo que for necessário, eu preciso perguntar ao pastor. É necessário que o povo de Deus aprenda a palavra do Senhor e entenda bem o seu evangelho, para que seja um povo de discernimento, para que não pereça por falta de conhecimento. É interessante saber que nós sempre temos o auxílio pastoral, que é a figura de Cristo no meio do povo. Sempre nós vamos ter essa figura, porque o Senhor preservou bons pastores para a sua igreja. Mas eles vão ser usados à medida da necessidade, e não todos os dias, e não para qualquer momento, e não para qualquer dúvida, e não para qualquer contenda. Eles vão ser usados à medida do necessário. Mas eles estão lá. E Cristo está revelando justamente isso. O foco agora passa a ser Jesus, porque os discípulos vão andar, eles vão pregar a palavra, e Cristo vai continuar o seu ministério. Uma outra conclusão que está anexa a essa é que, apesar de Cristo nos fazer caminhar com as nossas próprias pernas, Ele não nos deixa sozinhos. Ele sempre colocou o seu Espírito ao nosso dispor. Ora, se eles iriam pregar a palavra de Deus, eles precisavam ter como auxílio o próprio Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que faz com que a palavra pregada tenha poder. Porque uma palavra pregada, ainda que seja fiel, sem o poder do Espírito Santo, não tem nenhum tipo de resultado. A palavra só tem os bons resultados do Evangelho quando ela é proferida com auxílio do Espírito. Então, nesse sentido, à medida que eles andavam, Cristo estava com eles, não presente fisicamente, não ali como sempre esteve, a qualquer momento podendo ser questionado, perguntado, mas ele espiritualmente estava com o seu povo. Eles estavam aprendendo a caminhar aparentemente sozinhos, mas eles deviam ter certeza que Cristo os acompanhava na caminhada. É interessante, irmãos, que quando estava meditando nesse texto, eu me lembrei de uma situação que se passou no início desse mês, quando na nossa primeira reunião de homens e mulheres. Terminada a reunião lá em casa, todos estavam lanchando, na verdade boa parte já havia ido embora, outros estavam conversando e se divertindo um pouco. Nós vamos tentar organizar as cadeiras que estavam no gramado. E Timóteo, mais uma vez, Timóteo, ele começou a ter um desejo de guardar aquelas cadeiras. Eu achei interessante aqui, porque ele disse: pastor, guardar as cadeiras. Chamou para guardar e eu fui lá. Só que na cabeça dele, no entendimento dele, era ele que estava guardando a cadeira. Porque ele pegava com uma força absurda e ele ia tentando
Interessante que ele tinha essa consciência tão clara na mente, que quando as meninas viram Timóteo carregando as cadeiras, então elas começaram a aplaudir e ele ficou muito lisonjeado com aquilo, porque ele viu o fruto do trabalho dele sendo reconhecido. Na verdade, não era o trabalho dele, era o trabalho de outro, que tinha mais força do que ele. É exatamente esse o trabalho pastoral, irmãos. O pregador da palavra, ele até, em certo momento, ele entende que ali é fruto do seu trabalho, que ele passou a semana se esperando e buscando os melhores comentários, a melhor exegese, as melhores aplicações. Quando é chamado para o aconselhamento, ele acha que é fruto também do conhecimento que tem, não deveria ser tanto assim. Mas, na verdade, a mão que sustenta o pastor é outra. Quanto mais ele tiver a consciência que é Cristo que o sustenta, mais força terá o seu ministério. Quanto menos eu e quanto mais Cristo, melhor será o trabalho daquele pastor. Então veja, nós fomos ensinados a andar, e essa é uma aplicação que vale para toda a igreja. A igreja precisa caminhar sozinha, mas ela pode ter certeza que a qualquer momento que precisar, ela tem o Espírito Santo de Deus e ela tem a liderança da igreja ao seu lado. Então ela confia na verdade sem desmerecer a outra. Cristo está com o seu povo. Ainda pensando no primeiro versículo, nós podemos ver que Jesus não parou o trabalho. Diz assim o texto: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. É interessante porque Jesus preparou 12 homens para pregar. Talvez se esperasse no versículo seguinte que ele dissesse: agora eu vou descansar um pouco. Mas é exatamente o contrário que acontece. Porque Jesus, em seguida no capítulo 11, diz que volta a pregar. Jesus não preparou 11 homens para que ele parasse de trabalhar. Ele preparou 12 homens, aliás, para ajudá-lo no trabalho. Essa deve ser mais uma verdade do ministério pastoral. Irmãos, o crescimento, a progressão do Evangelho, ela deve ser dada para que a igreja do Senhor ela se expanda, ela cresça, e não para que alguém possa ser beneficiado desse crescimento simplesmente. Uma tendência que há em nossos dias, muito forte até, eu diria, é que os pastores, eles, quando começam determinada igreja, eles plantam uma igreja, e isso é um costume, eu diria até que passa pelo seminário, não por meio dos pastores, mas dos pregadores, dos professores, mas até mesmo dos irmãos, dos seminaristas. A perspectiva de você formar rapidamente uma liderança, e não entenda liderança simplesmente como presbíteros e diáconos, mas uma boa turma que possa ajudar naquilo que a igreja precisa fazer. É uma espécie de caça-talentos no início. Então o pastor não apenas quando planta a igreja, mas quando ele está mudando de igreja, ele já vai ali tentando entender quem é quem, para que ele possa usar cada peça no seu lugar. É interessante pensar nisso, irmãos, porque em certo sentido isso é lícito e isso é bom. É impossível que pastores e diáconos tenham condições de resolver tudo. Eles têm o seu trabalho específico na igreja. O problema é que existem atividades exclusivas do pastor e dos diáconos. E é aí onde mora o perigo. E nesse caso eu vou dizer que o maior risco se dá no pastor, naquele que prega a palavra. Porque a tendência é de formar um grupo tão grande de ajudadores que até o próprio trabalho dele, aquilo que é exclusivo do ministro, passa a ser agora terceirizado.
Ele formou uma turma, ele agora tem pessoas que, pelo seu entendimento, são capacitadas, e agora ele vai trabalhar menos. Por quê? Porque agora tem alguém para dar aula na escola dominical, ele já não dá mais aula. Porque agora tem alguém para tomar conta da reunião de oração, ele já não vai mais. E existe outra pessoa que vai para a reunião de doutrina, ele já não vai mais. E assim ele vai delegando funções que são funções restritas ao seu ofício. Exatamente o contrário de Cristo. Porque Cristo, quando delegou função aos 12 apóstolos, o texto seguinte diz assim: e ele continuou a pregar e a ensinar. Jesus continuou a pregar e a ensinar. Porque o motivo, porque a alegria, porque a esperança e a disposição do coração de Cristo era essa: pregar e ensinar. A missão de Cristo era essa. O ministério de Cristo era esse. Então não existia nada mais glorioso do que pregar e ensinar. Ou seja, o que movia o coração do Senhor era a pregação e o ensino. Por que ele iria terceirizar essa responsabilidade? É impressionante, eu diria até, porque criou-se uma espécie de pirâmide. Lá fora, no mundo, as pessoas dizem, criaram uma estrutura de se ganhar dinheiro por meio de pirâmide de negócio, ou então, como hoje é chamado, marketing multinível, onde você começa trabalhando muito e você ali faz um investimento e depois uma rede de negócios vem abaixo de você e você para de trabalhar. Ou seja, você criou uma pirâmide, você está no topo e quem está abaixo de você vai trabalhar para você. Então você fica descansando enquanto os outros trabalham. Isso não funciona no ministério, não funciona na vida cristã, não funciona na igreja. A igreja, ela foi separada do mundo para não se confundir com o mundo, para viver como Cristo a determinou. O pastor tem o ofício de pregar e ensinar. Os presbíteros, o ofício da pregação particular, do ensino, do governo e da disciplina. Os diáconos, eles cuidam dos necessitados, eles exercitam a misericórdia. Os irmãos unem-se uns aos outros para a adoração, para o aconselhamento mútuo. Ninguém pode terceirizar essas responsabilidades. E Cristo não o fez. Em seguida, passado o primeiro versículo, que é a conexão com o versículo anterior, inicia-se uma conversa de Cristo com os discípulos de João. Verso 2 diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar. É interessante nós observarmos alguns detalhes desse versículo, porque, veja, João ouviu falar do Senhor Jesus Cristo no cárcere, e então mandou os seus discípulos a fazerem alguns questionamentos. Na verdade, no capítulo 4, verso 12, quem primeiro ficou sabendo do outro foi Cristo, sabendo de João, e João estava preso. Capítulo 4, verso 12, diz que João, por conta da perseguição, por conta de ter denunciado o pecado de um rei da época, ele foi levado ao cárcere. E agora ele é preso, desde o capítulo 4, ele vai até o capítulo 11, continuando preso. E lá da prisão, ele é informado que alguma coisa acontece lá fora. Aquele homem que pregava e ensinava havia ganhado muitas almas. Aquele homem que pregava e ensinava estava proclamando o reino. Aquele homem que pregava e ensinava fazia com que a igreja crescesse. E mesmo de longe, mesmo preso, mesmo no cárcere, João ouvia a verdade do Evangelho e se alegrava. Puritano Matthew Henry, falando sobre esse amor de João pelo Evangelho, diz assim: não há nada mais confortador ao povo de Deus que está em sofrimento
do que ouvir falar das obras de Cristo, especialmente senti-las em suas próprias almas. Isto transforma uma prisão em um palácio. Isso transforma uma prisão em um palácio. Muito embora isso tenha alegrado o coração de João em saber que Cristo estava pregando, anunciando o Evangelho e fazendo com que muitos pudessem crer, um questionamento ainda continuava no coração daquele profeta. E então ele manda os seus discípulos perguntarem. E a pergunta é essa: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Por que será que João tinha essa dúvida no seu coração? Será que Jesus realmente é o Messias ou não? Irmãos, é difícil de pensar em João perguntando isso quando nós voltamos para o capítulo 3 e vemos o que João falava do próprio Cristo. Por favor, Mateus capítulo 3. Verso 11, ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a soeira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João tinha aparentemente uma certeza tão grande de quem Cristo era, que quando ele batizava no deserto, repreendendo aqueles que se chegavam de maneira falsa ao batismo, ele diz: vocês não sabem quem eu sou, porque vocês entenderam mal toda a mensagem que eu tenho pregado. Vocês são uma raça de víboras, vocês não demonstram arrependimento e vocês não têm noção de quem vem depois de mim. Ele começa a falar de Cristo. E ele diz: aquele que vem depois de mim, eu não tenho dignidade de desatar as suas sandálias. Ele vem para batizar com água, com Espírito e com fogo. A certeza que João tinha. No Evangelho de João, não de João Batista, mas de João Evangelista, João, quando vê o Senhor Jesus Cristo chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, João não tinha dúvidas que Cristo era o Cordeiro de Deus, que ele era o Messias. E o que fica aparentemente confuso é que, quando chega no capítulo 11, ele aparentemente agora tem dúvidas. O que foi que gerou essa dúvida no coração de João Batista? João criou uma esperança que não era esperança genuína. João estava preso desde o capítulo 4 até o capítulo 11 e escutava falar de Jesus. O que é que Jesus fazia até agora? Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus expulsava demônios. E João pensava: e eu? Eu estou preso aqui por conta do Evangelho dele e ele não vem me salvar. Eu estou sofrendo na carne por conta dele e ele não vem me libertar. Ele pensava: onde está o fogo do batismo? Jesus não vai cumprir o que o próprio Deus me disse. Imagine, irmãos, a tensão desse homem dentro do cárcere, a multidão de questionamentos na sua mente. Por que Jesus não isso? Por que Jesus continua tendo tanta misericórdia com esse povo? Esse povo é ímpio, esse povo rejeita ele, e ele continua exercendo misericórdia. Com Jesus é assim. É impossível não ouvir esse questionamento de João e não se lembrar imediatamente de um outro profeta. Um profeta do Antigo Testamento, Jonas. Porque Jonas, irmãos, ele era um homem, de fato, um homem de Deus, um pregador da palavra do Senhor.
Mas uma ordem de Deus fez Jonas duvidar. Jonas recebeu uma ordenança do Senhor de pregar a Nínive, uma cidade apóstata, um povo mau, um povo que perseguia Israel. E Deus diz: vai e prega a Nínive. Jonas toma outro sentido. E o Senhor faz chegar exatamente em Nínive. Ele se arrepende depois de passar 3 dias dentro de um peixe e é colocado para fora e vai para Nínive. Mas ele vai como que amarrado. E ele prega uma mensagem dura. Uma mensagem que poderia ser comparada inclusive a de João Batista. Ele diz: 3 dias e Nínive será exterminada, aniquilada. Uma mensagem sem graça, uma mensagem sem misericórdia, uma mensagem sem esperança. Ele passou pela cidade e rapidamente disse: em 3 dias o Senhor destruirá Nínive. E aconteceu exatamente aquilo que ele temia. Uma conversa com Deus, ele diz: eu sei que o Senhor é longânimo, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é bondoso, e é por isso que eu não queria pregar, porque eu sabia que se eu pregasse, esse povo iria se converter. E é tudo que Jonas não queria. Ele queria ver justiça, mas não queria misericórdia. Por um momento, João Batista, com raiva inclusive, manda seus discípulos questionar o Senhor: de que vale, Senhor, esse teu reino, se o Senhor vem e não executa o juízo? A grande questão, irmão, não é que Deus não executa o juízo e que Deus é só misericórdia. A grande questão é que nós não conseguimos nos submeter à vontade dele. E nós não conseguimos olhar para o nosso irmão que pecou e ter misericórdia e ter paciência, inclusive, na justiça de Deus. Como ela vai se efetuar? Nós queremos que a justiça seja do dia para a noite. Nós queremos que ela seja sem misericórdia. Nós queremos muitas vezes acabar. O desejo de justiça é pecaminoso. Até o nosso desejo de justiça é pecaminoso. Porque nós queremos, como Jonas e como João, ver a mão de Deus pesando sobre o pecador. Então ele olhava Cristo exercendo misericórdia, curando, perdoando, ensinando a palavra. Ele disse: não é essa a mensagem, Senhor. Eu disse que o Senhor iria batizar com fogo. Onde está o juízo? E ele não entendeu. Ele não entendeu que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo era para pregar a misericórdia, para pregar o arrependimento. Mas você pode ter certeza que o nosso desejo santo de justiça um dia também vai ser satisfeito. Porque se você tem desejo santo de justiça, imagine se Deus não terá. Se você ama tanto o mandamento do Senhor, a ponto de querer que cada um deles seja executado na vida do ímpio, imagine o Senhor. Ele é o maior interessado em tudo isso. Quando João ele redige Apocalipse, capítulo 7, nós temos mais um exemplo dessa verdade. Estão os santos ali, diante do Senhor, e ao invés de estarem alegres, né, com o fato de terem sido salvos, de o Cordeiro de Deus estar diante deles, eles incessantemente estão orando: Senhor, onde está a tua justiça? Onde estão os ímpios que não foram exterminados ainda? O Senhor diz: vai haver o tempo para todas essas coisas. É justo, irmãos, clamar por justiça. Veja bem, João não está errado em querer que a justiça se faça. Você não está errado em querer que o mal seja tratado, que o pecado seja punido. Mas nós pecamos.
quando nós não nos submetemos à vontade e ao tempo de Deus. Nós pecamos quando nós queremos tomar o próprio lugar de Deus e exercer justiça e punição ao nosso tempo e da nossa forma. Esse sim é o nosso grande erro. Então, voltando para Mateus capítulo número 11, podemos ver também, irmãos, aqui uma outra face de João, né? Porque, muito embora ele esteja, de certo modo, duvidoso de quem é o Senhor Jesus Cristo, ele ainda demonstra algumas características positivas de ser um profeta do Senhor. Ele envia 2 discípulos para perguntar. Veja, ele tinha um questionamento a fazer. Ele tinha algo a resolver com o próprio Cristo. Então, ao contrário do que muitos fazem quando começam a disseminar uma fofoca a respeito de alguém, João mostrava o seu caráter cristão quando foi tratar com o irmão. E aí entenda, ele não poderia ele mesmo ir até Cristo, porque ele estava no cárcere. Então ele manda 2 enviados seus para questionar se realmente aquela dúvida era lícita ou não. Aqui está a aplicação daquilo que Cristo vai ensinar em Mateus 18. Tu tens alguma coisa contra o teu irmão, vai entre ti e ele sozinho. Explica a palavra de Deus. Explica qual é o erro. Se o irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. João fez exatamente isso. Eu tenho um questionamento contra o Senhor. Ou seja, há uma doutrina que eu não entendi. O que é que o ímpio faz? O que é que um crente, né, que não aprendeu ainda o caráter cristão como um todo faz? Ele começa a criar um burburinho na igreja. Mas não é bem assim. O que o pastor falou está errado. E aí ele começa a criar um grupo para tratar de um erro que ele supõe ser, né, da pregação, da doutrina que foi exposta. Qual é o caminho correto nesse caso? Vai lá e pergunta dele. Porque o fato de perguntar, ele nos faz revelar humildade, nos faz revelar a submissão à autoridade pastoral, como João tinha a submissão à autoridade do próprio Cristo. Então, ao invés de revelar soberba do meu coração e querer dizer exatamente como se dá a doutrina, a despeito do que foi dito na pregação, eu agora vou aprender a perguntar e não tirar falsas conclusões. Mas isso se dá também na vida cotidiana dos irmãos. Há um problema entre você e um familiar. Há um problema entre você e um irmão da igreja. O pensamento ímpio vai lhe levar a espalhar aquele problema para as demais pessoas e questionar as demais pessoas sobre se você está certo ou não. O pensamento cristão vai fazer você ir até ele e resolver o caso. Ir e perguntar para resolver o caso. Em seguida, no verso 3 e 4, a pergunta e a resposta começam a ser delineadas. A pergunta é: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A pergunta, irmãos, é uma pergunta bíblica, porque os textos do Antigo Testamento tratavam do Messias como aquele que vem. Os irmãos devem se lembrar, né, que o Antigo Testamento diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, a estrutura da pergunta é completamente bíblica. És tu aquele que vem, ou devemos esperar outro? Ou seja, o Senhor realmente é o Messias ou ainda vai vir outro? A resposta
podia ser muito simples. Sim ou não? Mas Jesus não costuma dar essas respostas. A resposta de Jesus não é tão direta como muitos pensam. Então ele vai dizer, você vai voltar para lá e vai dizer a João o seguinte, você vai dizer exatamente o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. O que é que eles viam e ouviam? Eles viam e ouviam os sinais do Senhor. Eles ouviam a pregação e viam os sinais. E é interessante porque agora, se a pergunta foi dada a partir do Antigo Testamento, a resposta também vai ser dada a partir da esperança do Antigo Testamento. Veja comigo, Isaías capítulo 35, qual a esperança do povo da Antiga Aliança? Versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cegos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa é uma aplicação que Cristo faz lá no Evangelho de Mateus. Mas não só essa. Ele une dois textos. Agora veja Isaías capítulo 61. O texto que nós lemos hoje pela manhã. Verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Veja, a união de Isaías 35 com Isaías 61, onde um fala sobre cura e outro fala sobre libertação. Esses dois textos formam a resposta de Jesus Cristo no capítulo 11 de Mateus. Então, se a pergunta é bíblica, a resposta também é bíblica. A resposta é: a confirmação dos profetas está em mim. Vai lá e diz a ele. E qual é a confirmação dos profetas? Quando Jesus vier, ele vai exercer misericórdia. E era tudo que João aparentemente não entendia. Ele não entendia que a misericórdia era a mensagem do Evangelho. Ele só entendia a justiça. Porque veja, esse texto fala do dia da vingança do Senhor. E ele só se apegava ao dia da vingança do Senhor, esquecendo a misericórdia. E aí Jesus está fazendo com que ele repense a sua esperança. Em vez de ser uma esperança pautada simplesmente em punição, que seja uma esperança pautada primeiramente no perdão. A maneira que nós enxergamos o nosso futuro, irmãos, por exemplo, uma doutrina que muitas vezes é esquecida, a doutrina da escatologia, ou seja, dos últimos dias. O que eu penso lá na frente, o que eu tenho como esperança da minha vida, ela vai determinar a maneira que eu vivo hoje. Porque João tinha uma escatologia próxima, ou seja, a escatologia já realizada no seu tempo, diferente daquela que pensava o Senhor. Primeiro, Jesus viria para curar, para libertar e para salvar. E depois ele viria como o grande dia da vingança. O problema é que na escatologia de João, primeiro viria vingança. E prioritariamente uma pregação de punição. E aí onde está o nosso grande temor? Voltando para o início do sermão. Aonde está a nossa esperança? Ou seja, o que é que nos motiva a continuar vivendo? Porque se você olhar para a sua vida com uma perspectiva errada, você vai chegar a conclusões erradas e você vai fazer perguntas erradas. Mas se você aprender a ter a expectativa correta,
as perguntas acertadas e vai chegar às respostas corretas. Por exemplo, você espera o que do seu trabalho? Eu devo esperar o crescimento, devo esperar, né, que eu possa atingir galgar um espaço melhor na minha profissão. Isso é bom, isso é lícito. O que é que eu vou esperar da minha família? Eu vou esperar ter filhos, eu vou esperar poder ter uma casa cheia. O que é que eu vou esperar da minha igreja? Eu vou esperar que a igreja seja uma igreja amiga, unida, que ela cresça. O problema é que todas essas expectativas são temporais. E no meio dessas expectativas você vai ter muita tribulação. Então, se sua escatologia é só de coisa dessa terra, você está fadado ao fracasso. E se sua esperança está em coisa temporal, se você atingir, você fica frustrado. Se você não atingir, você fica frustrado também. Qualquer tribulação que houver na sua vida, qualquer desvio do caminho, você começa a cair numa angústia tremenda. Agora, quem mantém uma escatologia correta, pode dizer, como disse o apóstolo Paulo, veja, segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Texto escrito, irmãos, por ninguém mais do que o apóstolo Paulo, que por muitas vezes foi açoitado, foi perseguido, acabou sendo alvo de muitas injúrias e calúnias, mas Paulo tinha esperança correta, por isso que ele diz no verso 16: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por que Paulo continuava alegre? Por que Paulo, por exemplo, poderia escrever uma carta chamada Carta da Alegria, como aos Gálatas, mesmo estando preso? Porque Paulo não olhava para as coisas dessa vida. Porque a esperança de Paulo não estava simplesmente nas coisas temporais, mas ele olhava para a eternidade. Ele olhava para a eternidade. Ao invés de pensar simplesmente em punição, Paulo olhava para a graça. Ao invés de esperar simplesmente que Jesus viesse no seu dia da vingança, ele se lembrava que Cristo primeiro foi para a cruz. Irmãos, é interessante porque, ao falar tudo isso sobre João, voltando lá para Mateus capítulo 11, é necessário que nós possamos perceber que o restante de todo o capítulo é quando Jesus vai desfazer talvez uma má impressão que a gente possa ter de João, porque Jesus vai dar testemunho de João, e o testemunho é bom. E é interessante como Cristo ele é longânimo e como ele é maravilhoso ao exercer misericórdia. Porque quem de nós poderia ser pego de surpresa, né, isso entendendo como um ser humano, como um homem, uma pergunta como essa, e em seguida dar testemunho da boa vida, do bom ministério que o próprio João tinha. Quem em sã consciência pode ouvir alguém questionar o seu ministério e ao mesmo tempo em seguida dizer: não pense em mal de João? O ministério de João é extremamente importante. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele foi questionado, ele respondeu com longanimidade e em seguida deu bom testemunho do irmão. Exercer misericórdia nunca é fácil, mas muito mais quando você é afrontado. Falar bem
do irmão é contra a nossa natureza. Mas quando nós vemos um exemplo como esse, nós percebemos a nossa obrigação. Sendo injuriado, não injuriado. Sendo questionado, não respondia de maneira dura. Jesus ternamente respondeu a João e em seguida deu bom testemunho. E deixou um alerta a João e a toda a igreja em todos os tempos. Verso número 6 diz assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quem são os bem-aventurados aqui que ele está falando? Isso eu preciso entender primeiro, compreendendo todo o Evangelho de Mateus, mas especificamente aquilo que ele disse anteriormente. Verso 4, quando Jesus disse, respondendo disse, ide e anunciai a João que estáis ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quem vão ser os bem-aventurados? Jesus acabou de explicar. Os bem-aventurados são aqueles que ouvem e não rejeitam o meu Evangelho. E as categorias desses bem-aventurados são tratados por aqueles que são mais necessitados: o coxo, o cego, o pobre e o morto. São exemplos daqueles que vão ser os bem-aventurados. A mensagem que volta para João é o seguinte: eu sou o Messias. Todo aquele que se submeter à minha mensagem será um bem-aventurado. Então João se inclina àquela mensagem, crê no Evangelho do Senhor e continua crendo em Cristo como seu Salvador. Todo aquele que é como um cego, que é como um surdo, que é como um pobre, ou seja, que é como um necessitado, é bem-aventurado diante do Senhor. Porque, ouvindo a pregação do Evangelho, se submete à sua autoridade e recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Não espera outro, mas sabe que Cristo já chegou. A motivação de Cristo é essa, irmãos. Não é simplesmente punir pelo fato da punição. Antes de punir, Cristo anunciava o Evangelho. Ele ensinou isso aos discípulos no capítulo 10. Ele continuou pregando no capítulo 11. E na oportunidade que ele teve de pregar, mesmo que à distância, ele pregou primeiro a misericórdia antes do juízo, o perdão antes da punição. Em nossos dias, irmãos, o evangelismo ele tem sido colocado em dois extremos opostos. Um extremo é a pregação simplesmente da graça. O Evangelho esvaziado de lei, esvaziado de punição. Você pode ser do jeito que você for, nada vai mudar na sua vida, basta você crer. E as pessoas continuam vivendo da mesma forma, e o Evangelho que não muda. O outro extremo é quando eu começo a pregar só a lei. Pregar só a lei é entrar no mesmo questionamento de João. Onde está o batismo com fogo? Onde está a punição? Se tu és realmente o Messias, aquele que vai libertar os encarcerados, Cristo, eu sou encarcerado. Então eu não devo pender nem muito para a lei, nem somente para o Evangelho, para a graça. Eu preciso entender que essas duas verdades elas estão unidas. Eu vou pregar aquele que não conhece, apontando o seu pecado por meio do conhecimento da lei e ao mesmo tempo apresentando Cristo e a sua graça. Quando eu era mais novo, eu tive uma criação basicamente numa igreja congregacional, e lá na
nessas reuniões, irmãos, eu tenho dificuldade até de me lembrar desses lugares, porque era sempre uma pregação muito dura, né? E eu pequeno ainda, minha esposa também passou por uma situação como essa. As pessoas chegavam apontando o dedo e perguntavam à criança: você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Senão você vai para o inferno. Meu Deus, você acredita em qualquer coisa desse jeito. Quando lhe colocam no inferno, você acredita no que mandar. Essa não é a pregação genuína do Evangelho. Essa é a pregação que não contempla a misericórdia, mas só a punição. A igreja precisa aprender a pregar o Evangelho como ele é. O Evangelho de perdão, o Evangelho de misericórdia, o Evangelho de amor. Mas o Evangelho também que pune aquele que não se submete. Aqueles que são bem-aventurados são recebidos por esse Evangelho. Aqueles que tentam ser soberbos diante do Senhor, estes sim serão punidos, mas não ao meu tempo, nem do meu modo, mas ao tempo e modo do Senhor. Nossa oração é que Deus nos ajude a exercer essa misericórdia, assim como o Senhor exerceu conosco. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar.